Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do ImaCast, uma parceria do Instituto Mato Grossense do Algodão, o IMA, aqui de Mato Grosso, com o podcast do Patrone, com o foco, com a missão de dividir conhecimento que é gerado no campo, que é gerado pelos pesquisadores, pelo trabalho realizado pelo IMA já há quase 2 décadas aqui em Mato Grosso, que, claro, contribui gradativamente com esse avanço da cotinocultura aqui em Mato Grosso. Lembrando que Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil, um dos exemplos realmente de como o trabalho tecnificado, a pesquisa surtem efeito, geram resultado, claro, com o trabalho também de campo, evidentemente, dos produtores que absorvem essa tecnologia e todo esse conhecimento. E essa é a proposta, como você que nos acompanhou no programa de estreia do ImaCast, dividir esse conhecimento. Hoje, pessoal, eu estou aqui com o Rafael Galbieri. O Rafael, que é engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia e pesquisador do Instituto Mato Grossense de Algodão. Já há algum tempinho, Rafael? Acho que eu brinquei no outro programa que o Edson, acho que tinha uma plaquinha de patrimônio. Acho que com você não é diferente, Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, patrona. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí, mas não entrega a idade não, tá? Então vamos devagar aí. Eu brinquei aqui porque o Rafael está desde o início, do Instituto Mato Grossense do Algodão, em 2007, começaram os trabalhos do IMA. E hoje o nosso foco aqui, o nosso assunto principal são doenças foliares, que atacam, que ameaçam a cultura do algodão, entre elas a mancha-alvo, que a gente vai falar mais adiante. E a gente conversava aqui antes do início dessa gravação, que eu me recordo de um agrônomo uma vez me dizendo que a cultura do algodão ela é apaixonante para quem é agrônomo, para quem é técnico, para quem é pesquisador, porque é um jogo de xadrez, Realmente você precisa estar atento a vários movimentos, a vários momentos do desenvolvimento dessa cultura, porque os desafios são muito grandes, Você encara dessa forma também. E os desafios são não só na parte fisiológica, na parte de manejo, mas o desafio na parte de doenças. Então, por isso que eu escolhi a cultura. Como eu gostei muito nessa parte de doenças e plantas, e o algodoeiro é muito suscetível a doenças. Então, uma cultura assim que, se você pegar no nível mundial, são 250 agentes causais de doenças registrados para a cultura em toda a pesquisa mundial. Então, é muita coisa. E no Brasil, mais ou menos 30 patógenos são importantes, 35 importantes que causam problema no algodão. Então você imagina o desafio de produzir sabendo que a cultura é bastante suscetível, é uma cultura mais de uma condição mais árida que nós trazemos ali para uma condição tropical e estamos produzindo, Então, é uma cultura muito suscetível à doença. Então, por isso que é uma cultura desafiadora não só no manejo, mas também no ponto de vista fitopatológico. Então, é isso que chamou a atenção para mim e foi um desafio vir para o Mato Grosso, trabalhar com ela, estar trabalhando. Eu estou há 17 anos no IMA, então começou em 2007, já mestrado, então 21 anos trabalhando com a cultura do algodão, mas não só com a cultura, é só mexendo com doenças, Então, e cada ano é um negócio novo, é um negócio diferente, então é uma cultura, é um desafio muito grande e pela essa complexidade que você falou. Então, não só no manejo, de forma geral, mas também em doenças, Você falou dessa história, de que a cada ano é um desafio novo, pode ser uma doença nova, uma maneira diferente de ter que lidar com a mesma doença. Mudou muita coisa nesses 17 anos que você está aqui no IMA. Sim. E nos 21 que você trabalha com a cultura. Os desafios tornaram-se mais intensos, a gente aprendeu a manejar alguns, que faz um retrospecto breve para a gente. Se a gente pegar assim... Pensando em doenças na cultura, então começou, a principal doença que a gente coloca, começou ali com virose, no Mato Grosso. Então a virose, o produtor começou a plantar, começou a aparecer problemas de virose e tal, e isso foi um primeiro start para o produtor imaginar de fazer associação, de juntar ali toda a cadeia produtiva, porque a virose é um vetor que transmite, um pulgão no caso, um inseto, Então não adianta você controlar e o vizinho não controlar. Então ele vem do vizinho para a sua lavoura. Então isso já reflete um sentido de união, pensando num problema fitossanitário, Então a associação, a AMPA, começou nesse sentido. O primeiro ponto. O segundo ponto viu que a pesquisa era importante. Então, quer dizer, você tem que fazer alguma coisa, senão você vai ter um problema. Numa região tropical, você pode aumentar problemas de doença. Então, vai só aumentando. Então,
olhar essa questão de associação, juntar os esforços pensando em doença. Então, o principal problema pensando em doença começou ali com virose, depois ramulária. Ramulária foi e continua sendo, né? A gente fala o principal problema, pensando aí em doença. Talvez ali começo dos anos 2000, 2004, 2005, inclusive eu fui contratado em função da ramulária, que é um fungo que vai infectar ali as folhas, né? E é o principal problema hoje, pensando em algodão. Talvez está mudando um pouco, mas o principal problema da cultura, né? Então, para a ramulária, nós avançamos muito na pesquisa. Então, tivemos muitas pesquisas de melhoramento, de produtos e tudo mais. Mas hoje é a principal doença no algodão. Tem outras aparecendo, mas a ramulária ainda é a principal doença, né? Então, por exemplo, fizemos um trabalho em 2020 para ver quanto nós perdemos para a ramulária em recursos, quanto o produtor gasta para controlar essa doença. Fizemos ali um trabalho, até o pessoal da Embrapa, Alderi, é um pesquisador que ajudou nesse trabalho, o Dr. Alderi, e chegamos ali no número de mais ou menos 220 milhões de dólares para controle da doença e mais 130 milhões porque se gasta, mesmo controlando, ainda tem um pouco que fica da doença e nós perdemos para ela, o produtor perde para ela. Então, somando isso aí, 360 milhões de dólares só pensando em ramulária, que dá 1,8 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais que o produtor ou ele gasta ou ele perde só para essa doença. Então, você imagina, é um valor muito grande, e isso em 2020. Nós aumentamos a área de produção, está mais do que isso. Esse valor seria anual, num período de uma safra? Anual. A cada ano perdendo isso aí. Então, é muita coisa, né? Lógico, e é importante fazer todas as pesquisas, mas isso é o principal problema durante 20 anos, né? E aí tem coisa nova aparecendo. Então, talvez aí já tem outras questões aí de doença, como você comentou. Rafael, vamos só para universalizar a informação aqui. Vamos supor que tem gente aqui que não conhece muito da cultura e quer acompanhar agora o ImaCast para se adequar também, sim, entender mais. São 20 anos, né, nessa doença, no período aproximado que você nos trouxe. O produtor aprendeu a lidar, os técnicos aprenderam a lidar, os agrônomos, enfim. Mas vamos lá. O que não pode deixar passar batido quando vai buscar combater, fazer o manejo correto da ramulária? Ramulária. Então, nesses 20 anos, no começo, é uma doença que dissemina muito forte pelo vento. Ela vai disseminando, Então, é como se fosse uma doença que ela independe se você já tinha na área ou não, ela vem de fora para dentro. Então, está no ar e vai o esporo infectar aquela planta, né? Então, nesse período, nós tivemos que fazer melhoramento genético, material resistente para essa doença. Várias empresas desenvolveram produtos para controlar mais eficiente para essa doença. Então, hoje, se a gente pensando em manejo, 50% dos materiais plantados hoje é resistente à ramulária. Então, isso já foi um avanço pensando em manejo para essa doença. Por exemplo, nós do IMA, quando eu entrei em 2007, como eu falei, eu fui contratado em função dessa doença e nós chegamos no mercado com material resistente mais ou menos em 2015, 2017, né? E não só nós, mas todas as empresas de melhoramento têm material hoje resistente para ela. Então, 50% é plantado, então a genética avançou muito. E a questão de produtos também. Então, hoje você tem produtos bastante eficientes para essa doença. Então, o que o produtor faz normalmente para essa doença? Planta um material que tem um nível de resistência e faz os controles de produtos eficientes, aquele calendário de aplicação. Então, para ela, foi muito bem estabelecido e estava funcionando muito bem. Então, nós, por exemplo, diminuímos. Nós tínhamos uma média de aplicação de 8 aplicações de fungicida anualmente para o algodão, e nós caímos nesses materiais resistentes de 8 para 4 ou 5. Então, foi 50% de redução de aplicação, que a meta nossa era essa. Então, reduzir 50% da carga de aplicação ali da cultura, na cultura, né? Mas como você disse,
sempre tem doenças novas surgindo, né? E qual que é o desafio hoje que você considera um dos principais aí que chamam a atenção e que precisa chamar a atenção do produtor? Aí assim, então, para a Ramulária avançou muito bem, né? E quando foi para a mancha-alvo, que você comentou ali no começo, né? A mancha-alvo, o primeiro relato no Mato Grosso, no algodão, foi na década de 90. Então já aconteceu a doença no algodão. Em 2004 teve um surto pequeno da doença e depois parou. A gente não teve mais a mancha-alvo no algodão. Quando foi em 2012 a 2013, mais ou menos, aconteceu, a gente chama do ressurgimento da doença. Então ficou 10 anos sem aparecer. 2012, 2013 começou a aparecer novamente. Nós fizemos esse relato desse ressurgimento. E aí só que era a mancha-alvo tradicional, aquela mancha-alvo no bacheiro da planta. São lesões, para quem não conhece, na folha do algodoeiro, mais no bacheiro, e são lesões parecendo um alvo, né? Por isso são manchas concêntricas, a gente fala de mancha-alvo. E mais no bacheiro, aí você perde aquelas folhas do bacheiro. E ficou de 2012 até 2022, 10 anos dessa forma. Então a doença ela foi aumentando nas áreas com essa lesão de bacheiro, né? Quando foi em 2022, na região ali do Vale do Araguaia, uma região mais baixa, Canarana, Querência, nós observamos esse sintoma mais acima da planta. Então não era só no bacheiro, estava no terço médio e até no ponteiro da planta, né? E chamou atenção. Então, que aí teve algumas, será que é outra doença, será que não é? E nós pegamos essas lesões lá em 2022 e confirmamos Sena corinéspora, sendo uma mancha-alvo, só que mais acima da planta. Isso em 2022. Mas eu achei que ia ficar só lá, na região mais quente, mais baixa, né? Mas não, aí o negócio avançou, né? Então, em 2023, ela disseminou no estado como um todo, no ano passado, só que foi um ano que foi o recorde de produção no algodão na história, né? Então, quer dizer, a gente imaginava que a doença disseminou, aconteceu porque foi um ano atípico em termos de produção. Então produziu muito, a cultura foi muito, fechou muito e teve mais a doença, né? Mas confirmando a mancha-alvo nessas lesões, tanto no bacheiro e ela subindo também no ponteiro, né? Então, já foi, o ano passado foi uma loucura aí pensando... Então não é só a Ramulária que a gente comentou, aqueles quase 2 bilhões de reais, já é outra coisa. Eu imagino na pera do produtor, né? Então outra doença acontecendo e já em 2023. Tô falando muito? Não, posso... vamos seguir. Eu tô visualizando, já imaginando realmente a situação do produtor ali, né? Tendo que dispensar atenção também para esse problema. Desculpa a empolgação, que não mas é eu tô... novo, mas que realmente gera uma preocupação maior. Começa a tornar-se mais presente no campo, né? Como você disse, vem de um ano atípico de uma produção muito elevada. A gente vai ter tivemos esse ano também uma área plantada, uma área recorde novamente aqui em Mato Grosso, né? E aí, consequentemente, a gente tende também, se tudo der certo, a avançar cada vez mais, né? Então, um problema que aponta um sinal de alerta realmente precisa ser visto com muita atenção. Pode falar à vontade. Tá certo, então tá bom. Então assim, 2023 aconteceu isso, aí 2024 a mesma coisa. Inclusive assim, foi na semana que aconteceu em 2023, 2024, a mesma epidemiologia, o mesmo estouro da doença, né? Então, aí já não dá mais para falar que é uma doença esporádica. Ela já está há 3 anos acontecendo numa data, numa condição ali particular do estado e tendo a infecção. E esse ano foi a mesma coisa. Então a doença aconteceu, ela começa mais ou menos ali no final de março, tem aquelas chuvas, né? Fevereiro, março chove muito, final de março muita chuva, começa ali e abril é o foco realmente onde acontece a doença, onde ela sobe na cultura, né? Então é algo diferente, é algo que está acontecendo, mas aí os trabalhos todos, no nosso caso, desde 2022, corinéspora
né, ocasionando essa doença. Você falou das lesões ali, é o único sintoma? Quais sintomas são possíveis ser observados no campo? O sintoma no bacheiro são manchas grandes, concêntricas, parece a mancha-alvo, e no bacheiro, no ponteiro, já sobe uma lesão um pouco menor. Por quê? A posição da planta, a infecção mais no ponteiro da planta causa uma lesão um pouco menor, esses anéis concêntricos já não é tão evidentes no ponteiro da planta. Então, isso causa dúvidas, né? Então, o produtor fica um pouco na dúvida, nós também da pesquisa, mas nesses 3 anos eu não tenho dúvida quanto ao agente causal da doença. Então, corinéspora, fizemos durante esses 2 anos análise molecular, eu tenho mais de 300 isolados. Isolados é isolar o fungo ali numa placa, tal, fazer a parte molecular, DNA, tudo dando corinéspora cassícula. Então, o primeiro ponto é a diagnose, né? É importante isso aí, porque como é algo novo, né? Então a gente tem muito assim a questão de... eu passei por várias coisas novas, você perguntou antes, né? Então, eu tive virose, depois veio a ramulose, depois a ramulária. Então, tudo que veio novo, antigamente não tinha, por exemplo, redes sociais, não tinha... Você fazia a parte de pesquisa onde era divulgada a informação. Num congresso científico, você ia lá, apresentava, o produtor entendia ou não, e, enfim, fazia a discussão do problema. Hoje, para essa questão particular dessa mancha-alvo mais em cima, a dificuldade que eu tive nesses 3 anos é que rede social, o pessoal coloca ali uma foto, só a foto, é uma doença X, entendeu? E aí não era, aí vira uma confusão muito grande. É generalizado, então tem um ruído de informação, por isso que eu acho que é importante até o seu canal ali, de colocar realmente, por mais não consigo esperar o Congresso cada 2 anos, demora um pouco, mas também a gente não pode ser tão afoito de colocar uma informação e não é condizente com aquilo que você precisa de uma pesquisa, não é só para você saber qual uma doença está ocasionando uma planta, é que nem a parte humana, né? Não é só a lesão. Se você vê uma ferida aqui, você vai falar... Não. Vários motivos, né? Vários motivos. Então, você pega a lesão, como que nós chamamos de toda a metodologia, os postulados ali, tem um microbiologista aqui, mas enfim, tem um postulado, então você pega a lesão, você associa essa lesão com o fungo que cresce nessa lesão, e não é uma planta, milhares de plantas você associou. Aquela lesão é aquele fungo que cresce nessa lesão. Isola o fungo, vê qual fungo que é, inocula numa planta sadia, por exemplo, vai ter a mesma lesão inicial, né? Reisola o fungo e aí você fecha todo o postulado aí da diagnose da doença. Então, isso demora um pouco, não é algo rápido, né? Então, demora um pouco para você chegar nessa diagnose. Então, não é só olhar a lesão, e esse que eu falei na questão de redes sociais e tal, você precisa de um tempo para chegar na diagnose e para confirmar. Ô Rafael, você tocou num assunto que eu acho que é fundamental, até por ser comunicador, né, ser jornalista, eu acho que é muito importante quando a gente busca levar sempre clareza, né, informação concreta, como você disse, né? Leva um tempo para você chegar a essa conclusão e a partir daí gerar essa informação ou divulgar essa informação adiante. Qual o risco na tua avaliação, só para pegar esse gancho, de quem acredita, vou usar entre aspas aqui, mas dá fé a essas informações, é uma doença X, é uma doença nova, é isso, é aquilo, e que não é. Isso pode levar um produtor, pode levar alguém a utilizar um produto que não é adequado, ou seja, pode utilizar um produto que jogar dinheiro fora, ou seja, tentar manejar de uma maneira que não é a correta. Isso acontece no campo? Perfeito, uma boa pergunta. Isso acontece sim. Então, por exemplo, se você fala que é um fungo e não é aquele fungo, né? Então, hoje o registro de um produto, aqui eu queria chamar até a questão do Ministério, é muito em cima disso aí. Então, você registra um produto, ele tem um alvo, né, específico aí de atuação. Então, se você fala que é outro fungo, aquele produto já não serve para aquele alvo. Então, já muda tudo pensando ali no controle efetivo, né? Então, isso numa questão direta de controle, de produto e controle. Mas vamos pensar assim numa pesquisa, né? Por exemplo, se eu sou melhorista de algodão, né, eu melhoro a planta para uma doença.
Se é mancha-alvo, eu vou fazer os cruzamentos, vou melhorar para aquela doença. Isso demora 10 anos para eu chegar no mercado. Tá? Agora, se é outro fungo, muda tudo. A pesquisa ela dá uma inversão. Tá, não é corinéspora, eu vou pesquisar para outro fungo. É alternária, não sei. Então, é uma pesquisa, um reflexo direto naquele ano e é um reflexo futuro, pensando numa pesquisa para frente aí, na comunidade científica aí de um patógeno. Né? Maravilha, vale o alerta, né? Vale o alerta, porque realmente acontece no dia a dia e a gente está sendo bombardeado sempre por informações, né? Muitas verdadeiras, muitas duvidosas, muitas que realmente não são verdade e acabam levando a esse tipo de desfecho. Ô Rafael, e me diz uma coisa, de que maneira, né, a mancha-alvo, de que maneira ele já causa perdas, né? Qual o tamanho dessa perda? Até quanto pode chegar? Já tem algo no radar aí? Tá certo. Eu falei da Ramulária, né? Então, que é quase 2 bilhões ali de reais, né? Para mancha ainda a gente não sabe muito esse dano. Mas quando ela estava só no bacheiro, então, por exemplo, antes a mancha-alvo era só no bacheiro da planta. Uma folha do algodão, a vida mais produtiva dela é de 20 dias a 60 dias. Depois dos 60 dias de uma folha, até é ruim falar isso, né? A gente está envelhecendo, mas depois dos 60 dias, você pode perder a folha, que não tem problema pensando em produção na cultura, né? Mas conforme a doença vai subindo na planta, ela vai pegar folhas mais novas. Aí é diferente. Então aí a gente não sabe, pegando no terço médio ou até no ponteiro da planta, aí o dano é muito maior. Então uma doença que ela está só restrita no bacheiro é uma coisa e subindo ela tem outro patamar de dano. Então a gente tem que pesquisar mais ainda para ver o quanto essa doença, se ela vai continuar, já como eu falei, já é o 3º ano, então não dá mais para falar que aconteceu só esse ano. Não, a regra já é acontecer, né? E quanto ela perde, ainda tem que pesquisar um pouco mais. Alguns trabalhos já do ano passado e desse, mais ou menos fazendo a aplicação e não fazendo, 20 a 25 arrobas. Que é bastante, é muito, né? Pensando na cultura. Mas ainda tem que trabalhar mais aí os ensaios para ver realmente essa perda. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo aqui com relação à ação dela na planta, no algodoeiro. Ela atrapalha a fotossíntese, daí a produtividade, ou ela chega a provocar a morte da planta? Excelente pergunta. Então, por exemplo, hoje a gente tem várias doenças que podem infectar. Então, doenças da raiz, da semente, em plântulas, em raiz e tal. Essa doença é uma doença que vai atrapalhar a fotossíntese da planta. Então, entra na folha. E a folha é ali, onde vai produzir a energia que vai para a produção. Né? Então, você perde a folha, você perde a capacidade de fazer fotossíntese e vai refletir na produtividade. E também tem uma questão que ela está acontecendo nas brácteas. Nas brácteas, próximo da maçã, do algodoeiro, né, que vai depois gerar o capulho e tal, ali está acontecendo. Mas eu não vi a doença tendo uma relação de abortamento da estrutura reprodutiva da planta, até então. Então, o abortamento está sendo causado por outros fatores e não pela doença, pelo menos o que a gente está observando. Mas talvez, numa incidência muito mais forte, pode até acontecer um abortamento. Aí já é direto na onde nós queremos tirar, que é a produção da cultura. Não é só na folha indo para a produção da planta. Você falou, né? Trouxe um percentual ali de 25 arrobas aproximadamente, percentual não, um número aproximado. Sim. E falou, fazendo ou não fazendo a aplicação. Existe já uma recomendação do momento exato, o índice de presença para que se comece a fazer a aplicação? Certo. Ou ela é preventiva? Como que funciona? É assim, o que nós estamos vendo na pesquisa, você tem que fazer uma construção de um manejo desde o começo da lavoura, mas aonde concentrar o manejo? De 15 de março até o final de abril. Ali que você tem que fazer, digamos, tem que blindar, tem que fazer uma proteção da lavoura. É justamente o período mais úmido. Ali é o período mais úmido, e não só mais úmido, quente, porque não é só umidade, é temperatura. Então é a doença que você fechou essas duas coisas e a cultura está mais fechada. Então juntou fechamento da cultura,
temperatura alta ou média alta, né? E umidade alta também. E é nesse período que ela vai acontecer. Mas não é só controlar nesse período. É antes também fazer a construção e nesse período ter uma intensificação aí no manejo da doença. Quantas aplicações aproximadamente você tem visto ou tem testado para que gere efeito? É claro que aí vai depender da intensidade, né? Mas um número aí, X. Pois aí. é difícil assim falar, mas assim, as médias, eu falava de 8 aplicações antes para ramulária, nós reduzimos para 4, 5 para material resistente. Hoje, a gente volta para essas 8, acho que volta o normal, digamos, sem considerar a ramulária. Então, hoje a mancha, ela vai elevar o número de aplicação, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Depois, pode ser, com as tecnologias, ela pode voltar a gente reduzir a questão de aplicações. Mais 8, 9, dependendo da região, vai ter que ser necessário, principalmente nesse período ali de 15 de março até final de abril. O que leva, na tua avaliação, a uma doença que está latente, que está parada ali, de repente vir com uma explosão tão grande? É uma evolução natural do próprio fungo? É resistência? O que pode ser? Excelente pergunta. Você está me pegando, né? Você está me testando. Já que é doutor, 21 anos de experiência, tem que aproveitar aqui, né? Tá certo. É assim, ó, quando a gente consegue testar a hipótese, a gente cria uma hipótese e testa. É o caso da diagnose. Sim. Criou, testou, a gente fala o que é. Quando é só hipótese, a gente coloca, é uma hipótese, é uma ideia do que pode ser. Então, para mim, assim, cultivar é o primeiro ponto. Então, a gente via de uma cultivar mais tolerante ou no nível mais resistente e uma cultivar agora mais suscetível. Um grupo de cultivar, não é um conjunto. Então, cultivar hoje é mais suscetível pensando em mancha. Outro ponto é temperatura. O pessoal fala muito assim, a média sem lado político, tá? Mas tá mais quente. Então, querendo ou não, a média tá um pouco maior. Tá? Então, isso aí, independentemente, a gente tá vendo mais calor e tal. Para um fungo, quando você aumenta 2 graus de média, é muita coisa, entendeu? Isso, para mim, é um outro ponto. Então, tem uma questão de temperatura maior. E outra é o fungo, ele é um fungo, a gente chama de um fungo necrotrófico, ele tem uma condição de sobrevivência no solo muito grande, então ele vai aumentando devagar, a gente chama que hoje ele está endêmico, ele está em todo o Brasil e tem uma condição ambiental propícia, ele estoura, ele fica epidêmico, ele fica uma doença muito severa. Então, para mim, junta cultivar, temperatura mais forte e o inóculo inicial, que nós chamamos mais alto, a cada ano ele vai aumentando a doença. Então, é o que está acontecendo nos últimos 3 anos. E isso é um problema, porque cada ano, aquela folha que está com a doença, ela vai cair no solo, como ele tem uma capacidade de sobrevivência no solo muito grande, ele vai aumentando. Então, cada ano mais a doença. Então, acho que a ideia aqui hoje é falar para o produtor, olha, você tem a mancha-alvo, você tem a corinéspora e ela está aumentando. Vamos fazer as medidas aí para manejar a doença, né? Perfeito, exatamente. Essa é a síntese que eu buscaria de você agora, né? O recado que fica para o produtor. Então a gente tem um problema que há 3 safras tem tornado-se maior a preocupação, né? E requer esse alerta de campo para adotar as medidas possíveis nos momentos mais propícios, como você falou, fazendo aquela construção preventiva, né, e protetiva da planta. Tá certo. Pensando no manejo, acho que assim, o primeiro ponto é cultivar. Então, qual é a cultivar que ele vai plantar? Eu não quero também falar que não vai plantar um material que é extremamente suscetível. Não. Se plantar esse material, tomar um cuidado redobrado aí para a doença. Mas, enfim, a cultivar é o primeiro ponto. Depois da cultivar, população de planta. Não vai... A gente estava vindo de uma condição, dependendo da região do Mato Grosso, de aumentar o número de plantas, ter mais condição ali de população. Hoje não. A recomendação é diminuir um pouco essa quantidade de planta, porque forma um microclima aí para acontecer a doença. Então é um outro ponto. Programa de fungicida. Então olhar os ativos ali que são importantes para a doença, vai entrar dentro do manejo também, do programa de aplicação. Intervalos de aplicação.
talvez naquele período de 15 de março a final de abril, tomar cuidado com o intervalo mais curto. Então, tecnologia de aplicação, o produto chegar no bacheiro da planta. Então, a gente parou um pouco de falar disso aí, mas é uma outra área, você pode trazer outros convidados aqui para falar, eu não sou especialista nessa área, mas chegar o produto mais embaixo na planta, porque é uma doença que ela está do bacheiro para o ponteiro, ela está subindo na planta, né? Então outras ferramentas para ajudar. Rotação com milho, sim, o milho não é hospedeiro, mas hoje é difícil porque ele vai sobreviver nos restos culturais, então é difícil falar assim, faz o milho que vai acabar com o problema. Não, ele vai continuar um pouco, vai reduzir, mas vai continuar ainda na área. Então, somando tudo isso aí, eu queria falar até mais da diagnose, mas avançando seria o que a gente está fazendo, está pesquisando, pensando aí no manejo da doença. Perfeito. Caminhando para o fim aqui, Rafael, queria realmente aproveitar esse seu comentário, né, para trazer essas orientações aos produtores, né, e reforçar que o trabalho que o IMA tem feito, né, é justamente esse de identificação, diagnose, como você falou, para chegar à raiz do problema, ou melhor, a identificação de qual é o problema e aí a partir de então, com novos estudos, né, que vocês já estão fazendo, encontrar as recomendações mais apropriadas para a gente superar mais esse desafio de uma agricultura tropical com uma cultura que é extremamente desafiadora, como é o caso do algodão, né? Eu acho que assim, para colocar, para finalizar, né? Então, primeiro, o algodão, por mais que tenha um clima, é um sucesso no Mato Grosso e no Cerrado de forma geral. Então, eu falo muito de doença porque eu sou fitopatologista, eu trabalho com doença de plantas, né? Mas hoje nós estamos subindo a produção, hoje 1.470.000 hectares no Mato Grosso. A tendência para o ano que vem é aumentar. Nós vamos chegar a mais de 2 milhões, ou próximo de 2 milhões no Brasil de hectares. Então, a cultura é um sucesso. Primeiro exportador em termos de fibra mundial. Então, olha o que nós estamos construindo em 20 anos aí do Mato Grosso. Né? Então, é um sucesso. Eu não queria trazer também uma catástrofe. Não, é um sucesso. O que eu quero trazer é assim, ó, esse sucesso a gente tem que continuar com ele para desenvolver o estado, cidades, a estrutura e tudo mais. Como a gente faz isso aí? Tomar cuidado com a questão de doenças. Então, o clima tropical tem que dar segurança para o produtor. Ele não pode ter insegurança de plantar e não saber se vai uma doença. Não, ele tem que saber. A doença tira 1% da produção dele, mas ele sabe qual é a doença e que tira aquela produção. Agora, o duro é quando ele não sabe que ele vai perder. Aí não dá. É uma insegurança técnica, né? Então, o trabalho nosso é dar essa segurança, mostrar qual é a doença, o que tem, mas é um sucesso a cultura. Então, o que nós fazemos é isso aí. Então, trazendo essas informações dessa doença, vamos pesquisar. Tem muita coisa para pesquisar. O IMA está aí. Lembrar que o IMA é do produtor de algodão. Então, o produtor de algodão, o associado, ele é um protagonista dessa produção. E ele tem não só ali, lógico, a produção, mas também um estudo de pesquisa, tem produtos. Então, ele vai criando, né? Muitas vezes a pesquisa, ela vem depois do produtor, né? O produtor vai na frente, a pesquisa vem atrás. Era para ser o oposto, mas hoje acontece isso. Então, a gente vem seguindo o produtor, ele como protagonista, e nós, na associação, eu só tenho a agradecer. Então, toda a estrutura que eu precisei e que eu preciso, a associação, ela fornece. Então, nesses 17 anos, é minha obrigação trazer produtos e informação aí pro produtor, porque ele sempre deu a estrutura que eu precisei no estado. Então, é o produtor avançando, não só, é lógico que para uma doença como essa, não dá para falar assim, só o produtor ou só o... Não, é todas as empresas junto, é multidisciplinar. Então, é melhoramento, é empresas obtentoras de fungicida, é ministério, né? O ministério tem um papel muito importante pensando na parte fitossanitária. Sim. É MAPA, é INDEA. Então, é todo mundo junto, consultoria. Então, são várias... Hoje, o Mato Grosso está cada vez mais... É uma rede de informação. É lógico, quando tem algo novo, cria-se esse mal-estar. Mas quando a coisa se ajusta, vai embora, né? É o que está acontecendo. Então, a produção... Eu queria deixar esse recado. O algodão está muito bem,
está aumentando, mas a doença tem que tomar cuidado em algumas situações. Exatamente. Eu faço minhas suas palavras, Rafael, porque eu, como testemunha da parte da comunicação nesses anos que eu moro em Mato Grosso e que estou atuando no setor, certamente não há dúvidas de que o resultado que nós temos hoje, né, esse sucesso, como você disse, da cultura, decorre desse trabalho conjunto, dessa rede que você, inclusive, usou esse termo, né, que é todo mundo buscando realmente o mesmo objetivo, né? E quando a gente encontra um desafio, ele busca ser identificado o mais rápido possível para gerar as soluções, as ferramentas para combater esse desafio e continuar nessa crescente tão positiva e tão exemplar que é a nossa cotonicultura. Te agradeço, Rafael, pela participação aqui. Sei que foi uma estreia, você não está acostumado, mas tirou de letra aqui, né, a diferença do campo para o estúdio. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio do ImaCast, uma parceria do Instituto Mato Grossense do Algodão com o podcast do Patrone. Fique à vontade agora para compartilhar esse episódio, tanto o vídeo, né, aqui pelo canal do YouTube, quanto o áudio também pelas plataformas de streaming. Faça com que esse conhecimento seja replicado, chegue mais longe, mais distante, para que mais produtores, mais técnicos, mais agrônomos possam ficar sempre bem informados com as novidades, né, e o conhecimento gerado pelos pesquisadores, pelos técnicos, pelos trabalhadores dessa cadeia tão importante que é a cadeia da cotonicultura e, claro, do Instituto Mato Grossense do Algodão, que é um dos braços aí da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, que simbolizam, né, todo esse potencial e todo esse trabalho de sucesso que é a nossa cotonicultura aqui de Mato Grosso e do país. Fiquem bem, até o nosso próximo ImaCast.